Salve galera, começando mais um episódio do nosso Incendiados Podcast e o nosso convidado de hoje ele vai falar sobre adoração, ministério, missões e propósito. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí, galera. Começamos mais um episódio do Incendiados Podcast. Eu estou aqui com meu irmão, Rodrigo. Prazer, meu amigo. Prazer. Satisfação estar aqui com vocês. Muito bom. Espero que a gente Glória possa a Deus, contribuir aí um pouco mais no Com reino. certeza. E aí, como é que foi o seu dia? Bom, cara, meio corrido. É Meio sempre corrido, assim. meio corrido. Mas Todo tá, mundo que eu graças a Deus, pergunto como estamos foi o inteiros. dia é sempre corrido. Estamos inteiros, graças a Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio pra você. Chegou aqui até esse vídeo. Comenta bastante, curte, compartilha com seus amigos, com a família, com todo mundo. Porque essa conversa aqui vai te edificar, vai transformar a sua vida. E você vai sair daqui muito mais crente no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é nosso gás, nosso combustível, falar de Jesus e elevar o nome dele às alturas. É isso. Então vamos lá. Pra gente começar, se apresenta. Quem é o Rodrigo? Rodrigo de Castro, é isso, né? Isso, Rodrigo de Castro. Bom, eu sou casado com a Karen. Tenho uma filha chamada Zoe, tá fazendo 3 aninhos. Agora a gente tá esperando mais um baby aí, tá vendo um profeta, o John? Tá vendo aí? Olha o Agora, nome. daqui a algumas poucas semanas já tá aí. Ansioso? Cara, é novidade, né? Porque eu tive menina, na verdade assim, a gente sempre pensou, quando a gente pensava em nome de filhos, assim, a gente sempre pensava em nome de menina. E aí veio a Zoe e falou, não, tá tudo ok, vamos lá, a vida que segue. Agora veio um menino, né? Então fala que menina é um pouco mais apegada à mãe, fala que menino é um pouco mais preguiçoso, então vamos ver como é que vai ser, é uma experiência nova, né? A menina é mais apegada a você ou a mãe? Ela é muito apegada a mim. Então Muito é que vai apegada. equilibrar as coisas, né? Agora vamos se apegar. Espero, né? Se não se apegar os dois a mim Aí deu a ruim. Karen vai ficar chateada. Mas sou pai da Zoe, pai do John, casado com a Karen. Nós estamos indo pro nosso 8º ano de casado. Glória a Deus. Uma história meio louca, assim, né? De relacionamento que a gente teve, porque a gente casou em menos de um ano. A gente se conheceu e em 11 meses a gente tava casado. Aí você Né? é doidão. Foi algo muito assim precioso. Na verdade foi um tratamento muito pegado assim de Deus, mas a gente vai falando um pouquinho sobre no decorrer, né? Mas é isso, sou convertido assim, convertido de verdade mesmo. Convertido de verdade mesmo. Já tem aí uns 10 anos, mas desde meus 15 anos que eu frequento assiduamente a igreja, né? Eu comecei, na verdade, na escola dominical. Para mim, esse contexto de igreja era muito fora da realidade, porque meus pais, eles são os católicos não praticantes. Então, tem que ter uma religião, sou católico. Não vai na igreja, mas não vai nem fazendo só o batismo e festa de casamento. E quando eu estava na 4ª série, uma das minhas professoras, ela sempre iniciava a aula na escola pública mesmo. Iniciava a aula cantando algumas musiquinhas que eu achava legal. Então eu sempre gostei muito de música, sempre fui muito da arte, assim e tal. E aí ela sempre cantava umas musiquinhas e eu fui querer saber de onde que era. Ela falou, tem uma escolinha na igreja que a gente canta e tal. E aí com mais ou menos 12 anos eu comecei a frequentar a escola dominical, mas fiquei um aninho mais ou menos ali frequentando e depois eu saí. Foi o período que eu ganhei meu violão do meu pai, comecei a aprendi sozinho. Seu primeiro instrumento foi o violão? O primeiro instrumento foi o violão. Meu pai queria me dar um cavaquinho, só que o cavaquinho era muito pequeno. Aí eu bati o olho no violão, era maior, eu falei, quero violão. E aí ele me deu. Pagodeiro. Graças a Deus, o Senhor me deu. Não, brincadeira, né? Pra quem curte pagode, tá tudo certo. Nada contra, Nada contra, mas não escuto. Mas aí eu ganhei o violão, então foi nesse período que eu tava parando de ir pra escola dominical, né? E aí eu comecei a aprender violão, aprendi sozinho, eu acredito se quiser, não sou tão velho assim, mas era o período do disquete ainda. Então eu ia pra casa de um amigo meu. Eu não sou dessa época. Cara, é terrível. Depois pesquisa que você vai ver, era um negócio bem legal. Eu ia pra casa de um amigo meu que tinha internet, salvava as músicas no disquete, a letra com a cifra, ia pra casa e ficava lá o dia inteiro tentando aprender Eu a cheguei tocar. a ver o disquete, só que eu já não sabia pra que servia. Eu via lá, sem uso, lá uma faixinha Não de sabia onde acrílico colocar. que tinha um monte assim, mas eu não sabia nem pra que servia, como Não, funcionava. era horrível essa época, mas enfim.
Então eu fazia isso. Como em casa a gente sempre foi uma família muito humilde na questão de não ter muita grana mesmo, assim, né? Então a gente demorou muito para ter internet. Então eu ia para casa desse meu amigo, usava a internet dele, pegava a cifra ali das músicas que eu gostava, ia para casa e ficava tentando tocar. Ficava tentando tocar. Então eu ficava das 10 da manhã, eu estudava já nesse período. Eu tinha acabado de migrar ali período da manhã, período da tarde. Então eu ficava o período da manhã todo estudando violão, aprendendo a fazer as notas e tal. Tinha um programinha que mostrava como fazer a nota. Então eu pegava a cifra, via como é que fazia e aplicava. Então com uns 6 meses mais ou menos eu comecei a tocar com uns tiozão da escola, tipo o zelador da escola, a galera assim. O primeiro cara que tinha violão, né? Então. Aí comecei a tocar com essa galera assim. E foi quando eu comecei a me desenvolver mais na área musical. Então, foi um período muito bom. E aí, com 15 anos, que eu já estava tocando já há um bom tempo, com o pessoal, fazia cover de várias bandinhas seculares, fazia cover de CPM 22, System of a Down, só musiquinha leve. System of a Down, só musiquinha leve, assim, de criança. E aí, com 15 anos, eu descobri que algumas amigas minhas da sala de aula, elas tocavam, né? Uma tocava teclado, outra tocava violão, outra cantava, e elas tocavam no culto da igrejinha que eu ia. Aí. E eu falei assim, que legal, eu vou lá ver. E aí elas falaram, pô, a gente precisa de alguém que ajude no violão. Eu falei, então eu vou lá. E assim, pra quem estiver assistindo e já me conhece, conhece meu pastor, sabe que meu pastor antigamente ele era tipo assim, bem rígido. E aí eu falo que ele era meio doido, porque no dia que eu voltei... É o mesmo pastor que você tem hoje ainda? Isso, é o mesmo pastor, pastor Miro. No primeiro dia que eu voltei, assim, né? Então eu ia pra escola dominical, fiquei afastado, com 15 anos eu voltei pra igreja. Então no dia que eu volto, eu já volto tocando. Então tipo assim, já volto lá no altar, tocando violão. Olhou assim. Cara, eu falei, ele é doido, porque ele chegou, olhou e falou, não, beleza, deixa ele aí. Vamos ver o que vai dar, né? Graças a Deus ele deixou, porque vingou. Acho que uma boa semente, né? Mas foi isso, cheguei... Não, cara, foi de Deus. Mas foi isso, eu voltei, eu comecei minha carreira mesmo na igreja tocando. Então, primeiro dia... Através da música. Foi já tocando com a galerinha e fiquei. Então, e aí ficava naquele negócio, tocava no sábado com a banda de rock e no domingo no culto. Até o Espírito Santo começar a incomodar e falar assim, não, escolhe aí o que você quer. Né? E aí eu fiquei pela igreja, então foi o período que eu comecei a atuar muito mais na música, né? Dentro da igreja. Então esse foi meu processo de conversão. Atuando, fazendo muita coisa, né? Sem entender muito Bíblia. E aí com o tempo você vai entendendo o evangelho, entendendo o sacrifício de Cristo, né? Aí mais ou menos com os meus 16 anos, 17 anos foi quando eu comecei a entender o evangelho de verdade. Que bom que permaneceu, né? Porque a música fez você chegar até lá e você conseguiu foi um gatilho. Para aprender. O gatilho no começo, né? Foi um gatilho. Eu também, quando eu comecei não diretamente através da música, só que eu já me envolvi muito rápido. Eu comecei a ir pra igreja e na hora eu olhei aqueles caras tocando, eu falei, eu quero isso, eu era apaixonado pela guitarra. Aí eu comecei a estudar, logo me jogaram lá, eu comecei a tocar. E eu fiquei com a galera, eu não tinha experiência, eu acabei ficando com a galera sem experiência também ali. E eu carregava a harmonia ali na guitarra, no violão, e eu sofria demais, viu? Porque eu não sabia, não tinha ouvido, aí as irmãs iam cantar, tal música, ó, quem não acompanha são vocês. Tira na raça. Não é eu que te acompanho, aí eu ficava lá, tom. Aí o pastor chegava, tinha vezes que ele ia da harpa, nossa igreja canta bastante, né? Aí o pastor falava assim, para o instrumento, deixa só as vozes, de tão ruim que tava o negócio, ele falava, deixa só as vozes que é mais bonito, e eu ficava lá. Mas graças a Deus eu consegui permanecer também. Mas é uma área que atrai muito, né? Tem visibilidade, então assim, era uma área... E tem muito esse lance, eu sempre fui muito da área de desenho, muito criativo. Eu lembro que na época que eu estava na escola, ainda aprendendo, com os meus 12 anos, ali no processo que eu estava indo para a escola dominical e tudo mais, eu tive uma professora de português que incentivou muito a gente, eu e mais alguns amigos, né? Então ela comprava caderno pra gente escrever nossas músicas, tinha os gravadorzinhos em fita, ela dava fita virgem pra gente poder gravar. Então assim, foi uma área que me atraiu muito, essa área de artes, música, essas coisas assim, né? Então esse foi meu processo de
entender a igreja, conversão, entrar ali naquela Começar ali realidade. a socializar com a galera, É. entender o mundo. Isso. E isso você tinha 17 anos. Quando eu entendi. Quando você Eu começou comecei a com entender 15, mas entendi. Entendeu rápido, É. entendeu rápido. É, Eu demorei um comecei a entender, né? Tipo, foi o pontapé Eu inicial. demorei um pouquinho mais, mas eu comecei a entender também. E quando você entende, aí é a hora que É. a nossa mente bomba assim, você fala, Aí é só o que ladeira que é abaixo. isso? Aí é Aí Espírito ele- Santo, é de tudo, vem E de o tudo. Espírito Santo, você começa a ver tudo diferente, né? Isso. Tudo isso. é diferente, as músicas já não Sim. são mais a mesma, igual você falou, tocava lá a galera do rock, tocava na igreja. É, não. Você começa a procurar sentido, mas por que eu tô fazendo isso? Embora tenha muita influência, né? Acaba tendo muita influência. Hoje a gente vê, por exemplo, o worship, ele tem muita influência de rock, Sim, né? Essa e o pegada. YouTube, né? É, então, sempre teve muita influência, mas já não me cativava mais. Né? As letras, os gritos, a movimentação já não cativava mais. Então foi na igreja mesmo, num contexto ouvindo Aline Barros, Fernandinho, né? Que Deus foi começando a moldar meu coração dentro dessa área musical. Você falando da galera do worship, que hoje é o que bomba, né? Sim. Tem falado muito, é um tema que só quando você começou a tocar não era assim, né? Nada, cara, Não tinha. a minha época, umas velhas, né? Tipo, caraca, idosão, Na não. minha época. Na época que eu comecei a tocar, era muito Diante do Trono. E aí eu lembro que era extremamente difícil. Porque, As músicas, né? porque era música com 50 notas e uma frase. Toda torta. Então, assim, era uma realidade bem complicada. Então a gente sempre tocava, mas sem muita perspectiva de você ser um bom músico, Uhum. porque é muito difícil, era algo inalcançável, É. assim, inatingível. Mas graças a Deus, assim, eu tive um pastor, tenho, né, até hoje, né, um pastor que é muito visionário. Os pais dele, ele sempre fala, os pais dele sempre foram visionários, ele é muito visionário. Então, nesse processo, quando eu estava com 19 anos, eu tinha acabado o ensino médio, né, já estava um ano mais ou menos, uns 2 anos mais ou menos, que eu tinha terminado o ensino médio, eu acho, um ano mais ou menos. E aí ele, tinha um rapaz que eu levei para a igreja junto comigo. Então, quando eu voltei, eu trouxe um. Aí cheguei pra ele e falei assim, vamos lá na igreja cantar. Ele falou, mas eu não sei cantar. Eu falei, a gente aprende, a gente ensaia. Só vamos. Que é o Alan, hoje ele é fono. E quando ele veio, ele começou a entender uma parada assim, mano, preciso me capacitar. Então ele foi procurar escolas cristãs que trabalhassem música, que trabalhassem parte ministerial. E aí nisso ele descobriu o Instituto Canzion. O Instituto Canzion, ele é um instituto do Marcos Witt. E ele veio pro Brasil, cara, em 2011, eu acho. E aí foi formando turmas e tal, e aí meu pastor incentivou eles foram, só que meu pastor falou assim, a igreja quer pagar, te ajudar financeiramente para você ir. Então eu fui fazer o Canção em 2019, quando eu tava mais ou menos 19 anos. Fui fazer o Canção, e aí lá foi assim, surreal, cara, porque eu tinha parte musical, inclusive... Quem fica falando que música é vagabundo, que não estuda, que não sei o que, vai fazer um bagulho da vida, meu amigo, deixa eu falar pra você. Estude percepção musical e depois a gente conversa. Cara, eram umas matérias terríveis. E aí eu fui fazer o Instituto Canção e foi legal porque assim, tinha toda a parte musical, então eu aprendi a parte técnica, teórica, partitura. A teoria da coisa pesada mesmo. Tinha os instrumentos complementares, como piano, prática coral. Tudo isso você flauta. aprendia lá também. É como se fosse uma faculdade mesmo, assim. Então eram se eu não me engano, 2 anos e meio de 2 anos e meio de curso, né? Então uns 4, 5 semestres ali, e você vai vendo conteúdos assim, como se fosse uma grade curricular de uma universidade mesmo. Então você tinha parte teórica musical, parte prática musical com esses instrumentos complementares. Tinha um instrumento principal, no meu caso eu fiz bateria e nos últimos semestres eu migrei para o violão. E tinha a parte ministerial, então você tinha aula de autoridade espiritual, panorama bíblico, paixão por sua presença, família cristã, então eram diversas matérias para formar caráter mesmo, para você não ser um músico que bomba, arrasta um monte de gente e daqui a pouco um ministro, né? Exatamente, você entender o cerne da questão da adoração através das músicas. Então, por exemplo, lá eu estudei com o Tom Molinari, uma turma antes da minha foi o Thiago do Palanquim, da Ana Rock. Então uma galerinha assim que hoje tá bombando e tal, é uma galerinha que passou pelo Canção. Então o Canção ele marcou muito a nossa vida, assim, marcou muito esse processo que a gente teve de entender cristianismo, entender maturidade cristã mesmo.
né? Eu lembro que uma das matérias que mais me marcaram lá foi essa de autoridade espiritual, que falava muito sobre vida de Davi. E aí, cara, músico, adolescente, tipo assim, é a pior Davi, coisa, fala aí, é a pior raça pra você lidar, mano. É porque a fase do adolescente o cara já é... Tudo pergunta, acha que tudo tá certo, acha que não, é do meu jeito porque eu entendo, eu não preciso ouvir ninguém. E cara, falar de autoridade espiritual nessa época pra mim, eu queria Crucial, ser, né? tipo assim, eu falava, eu sou um bom músico, comparado à galera aqui da igreja, eu sou bom. Eu que tenho que liderar esse pessoal, me coloca como líder. Só que não tinha nada a ver com isso, né? Era ego, era minha vontade de brilhar, de estar lá e tudo mais, né? Então foi uma das matérias que me quebrou muito assim no Cancion, mas foi um tempo muito precioso, me forjou e me deu base para o que eu construo hoje, né? Profissionalmente e tudo mais. Então foi um Você vai período falar muito mais bom. sobre isso, vai falar Nossa. mais sobre como que você trabalha aí profissionalmente absorvendo tudo isso. E é importante porque a galera adolescente, e principalmente que está começando na música, ela acha que sabe de tudo, né? Cara, é terrível. Isso é, a galera começa a aprender a tocar um violão, aí o cara já leva o violão pra escola, já vê esses caras aí, os caras Eu era assim. leva o violão Não tinha pra nem escola. capa. Não tinha nem capa, leva nas costas o violão assim, toca essa música aí, eu não sei, mas isso, levava. É isso. Então a galera começa a achar que sabe de tudo. Então, Sim. você falando sobre isso eu achei muito legal, nem conhecia. Hoje, infelizmente, ele não existe mais no Brasil, né? Tem fora, tem nos Estados Unidos, tem... Quem quiser estudar tem que ir pra lá. Né? Inclusive, não era reconhecido nem pelo MEC aqui do Brasil, era só reconhecido pelo Texas. Mas, cara, mesmo assim, valeu muito a pena. Muito bom. Muito a pena. Muito bom mesmo, cara. Legal que a música conseguiu trazer você e firmar você. E hoje você está desenvolvendo seu ministério também através da música, trabalhando com isso. E foi importante, né, meu? Isso é importante demais, porque tem uma galera que ministra em igreja, que toca, que não entendeu isso. Você acha que tá ali só pra tocar. Sim. E acha que ele é o melhor ministro porque ele toca melhor do que os outros. E não tem nada a ver com isso, né, cara? É terrível. A gente cara. percebe que é tudo o ego humano, né? Vaidade. Tudo é Como vaidade. dizia Salomão, vaidade. Tudo é vaidade. Então, a gente percebe que é tudo isso. Então, quando o cara tem um confronto desse, um amigo, ou ele muda de vida, ou ele desiste. Porque fere muito seu caráter, né? O diretor lá do Cancion, o Fábio, ele falava assim, né? Ego ferido é orgulho machucado. Então, muitas vezes a gente queria... A intencionalidade era boa. Você queria fazer mesmo, porque queria entregar o melhor e tal. Só que a motivação era errada. Então, por exemplo, quando a gente fala de Pedro, por exemplo, cara, quando ele falava, não, eu morro por você, eu dou minha vida, eu te amo mais que tudo e tudo mais, o desejo era real. Eu creio que o desejo era genuíno. A motivação talvez estivesse errada. Por quê? O cara estava esperando talvez uma posição dentro de um governo que ia arrebentar com Roma. E às vezes é isso, o desejo era genuíno, mas o que faltava de fato é o caráter transformado. Jesus precisava moer, né? E ele não conseguia entender isso. Precisava moer. Então quando ele entende e fala assim, cara, meu caráter não é tudo isso, eu não sustento, aí Jesus fala, agora eu vou trabalhar seu caráter, agora você entendeu, agora você tá bom para ser trabalhado e lapidado. Isso é legal porque isso é evangelho, né? Evangelho é negar a si mesmo, né? Então quando a gente consegue negar a nossa natureza em prol de algo maior, a gente vai entendendo o evangelho, né? E isso é para todas as áreas ministeriais dentro da igreja. Sim. Tudo que você perceber que a sua vontade está fluindo mais do que a vontade de Deus, você está indo totalmente contrário ao que é o evangelho. Exatamente. Então isso nos ajuda demais na nossa tomada de decisão, né? Que a gente vai tomar alguma coisa, vamos decidir alguma coisa. O quê? Por quê? Você começa a decidir baseado em maturidade, né? Sim. Hoje a gente tem uma igreja muito imatura. Fala do Brasil, né? Não vou nem falar questão mundial, mas o Brasil tem igrejas muito imaturas, né? Então, por exemplo, a área que eu muito atuei foi a área da música, né? E eu toquei em vários lugares. Tem uma amiga minha que ela chegou a gravar um CD, então eu acompanhava ela fazendo guitarra, né? E nós viajamos vários lugares aqui. São Paulo, fora de São Paulo. E, cara, o que você mais encontrava era, tipo assim, umas igrejas com uma estrutura fenomenal. Equipamento de ponta. Mas, assim, rasa, cara, imatura. Meninos na fé, sabe? Que não tinha responsabilidade com o que cantava, não tinha responsabilidade com o que pregava. E isso é um câncer dentro da igreja, porque você vai criando gerações de líderes imaturos que vão gerar mais líderes imaturos. Exatamente. Que não têm responsabilidade com o evangelho. Então, elas se mantêm muito pelo que elas fazem
e o quanto elas conseguem sustentar. Na hora que não consegue sustentar, arrebenta e arrebenta com tudo que está embaixo, né? E quando a gente vê a função de um líder, a função de um ministério é levar a galera à maturidade, né? Cara, É fazer com que eles conheçam a Cristo sim. e tenham o pleno conhecimento de Cristo. E como é que a gente vai fazer isso sendo que a gente é imaturo? Exatamente. Eu vi uma coisa, o Douglas Gonçalves fala muito isso. E aí eu vi ele falando muito, eu achei isso fantástico. Ele falou assim, quando você sabe que um pai, ele alcançou sucesso na carreira de pai, não é quando ele criou um filho bem, quando você vê o filho fez faculdade, não é quando você tem um bom filho. Você sabe que o cara foi um bom pai quando ele gerou um outro pai. Porque você está gerando alguém a imagem e semelhança. Então, por exemplo, nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim. A imagem nós conquistamos na criação, mas a semelhança é no relacionamento. É, para ficar parecido com ele, né? Exatamente. E normalmente a gente se isenta do relacionamento, porque a gente prefere manter a aparência. Então, quando você pega, por exemplo, o texto que fala, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ele, quando crescer, não vai se desviar. Normalmente a gente acha que dar a direção é o suficiente, mas isso é o quê? Isso é aparência. Eu te ensino o caminho e estou te mostrando a aparência. Então, se você vê tal rua, não entra em tal. Estou te mostrando a aparência. Quando eu olho para a luz da Bíblia, ela fala, ensina o teu caminho no caminho. Ou seja, se você não estiver no caminho junto, mostrando os passos, vendo o erro e corrigindo junto, cara, você tá criando só uma máscara, você só tá mostrando uma parte bonitinha, você não tá sofrendo junto. Tá falando assim, vai lá. Exatamente. E aí, nesse contexto de adoração através de música, cara, a gente vi muita coisa já, muita gente boa, mas muita gente também assim que tinha intenção, mas não tinha estrutura. Sim. Entende? Não tinha maturidade. E porque o cara é bom, é um ótimo guitarrista, joga ele lá no meio da fogueira. Ele é um ótimo guitarrista, então põe ele pra tocar. É um ótimo baterista, põe ele pra tocar. Só que você arrebenta com o cara, porque o cara não tem caráter sendo formado, né? Não entende nem o princípio de adoração, de fato, o que é, né? A gente pega várias igrejas que a gente acaba passando, tratam a adoração como a questão musical mesmo. Né? E assim, talvez, acho que é a coisa mais rasa que tem. Então, quem que faz adoração na sua igreja lá? Os ministros de louvor, não sei o que e tal. E, cara, isso é muito raso, porque a adoração, vamos lá, o que é a adoração? A adoração, ela é uma resposta à dignidade de quem Deus é. Então, a partir do momento que eu entendi quem Deus é, a origem de quem Ele é, a essência de quem Ele é, quando eu reconheço dignidade no Senhor, eu começo a responder em adoração em todas as coisas. Entendendo realmente quem Ele é. Exatamente. Então eu entrego a resposta que eu dou a essa dignidade, isso é adoração. Então a adoração não tem a ver com música. Por isso que a gente vai ver, por exemplo, quando Abraão vai sacrificar o filho, ele fala, a gente vai adorar e daqui a pouco a gente volta. Por quê? Porque a parada era, eu reconheço a dignidade do meu Deus, a ponto de eu entregar o que é mais precioso para mim. Exatamente, ele não estava cantando. Não estava cantando, não tinha instrumento nenhum. Entendeu? Então, esse conceito de adoração, ele foi muito deturpado dentro da igreja, porque a adoração era quem canta, quem louva, quem toca, e cara, isso é muito raso, cara. Você pode entregar uma adoração genuína, cara, chorando. Você pode entregar uma adoração genuína lavando a louça da tua casa e honrando a tua esposa. Exatamente. Entende? Então, o caráter aprovado em Cristo me faz conhecer a dignidade de quem Ele é. E então a adoração, ela vem como resposta a essa dignidade. Quanto mais a gente conhece a Deus, né? Não tem como a gente adorar um Deus que a gente não conhece. Eu amo o texto de João 17, quando Jesus está fazendo a oração, e aí ele fala assim, Pai, e esta é a vida eterna. Porque ele está falando, né? Todos aqueles que o Senhor me deu, eu posso dar a vida eterna para eles. E esta é a vida eterna. Conhecer a Cristo a quem o Senhor enviou e ao Pai, e a Deus. Então, cara, quando a gente fala de eternidade, a gente tá falando de conhecer, assim, uma infinidade de conhecimento que a gente vai conquistando, velho. E cada vez que a gente reconhece algo novo, uma faceta nova, né, nesse processo de conhecer a Deus, né, a gente olha e fala, caraca, isso eu não sabia. Ele é digno, então eu rendo adoração. Olhar o movimento do céu, cara, a gente olhar e ler, cara, os caras estão lá 24 horas, santo. Cara, os caras não cansam.
Como que não cansa? O que acontece? O que esses caras estão vendo? E eu penso que é justamente isso. Os caras olham pra Deus e falam assim, caraca, isso eu não vi ainda. Ele é santo. E daqui a pouco eles olham de novo e eles falam, eu não vi isso. Ele é santo. Sabe? Então, conhecendo. Essa profundidade de conhecimento, cara, ela vai te gerando respostas a Deus. Então vai te fazendo responder a Deus. E esse é o fruto da adoração. É a resposta que eu vou dando para Deus positivamente, a dignidade de quem Ele é. E a gente vê uma adoração muitas vezes rasas na igreja porque a galera não conhece a Deus. Porque a galera não entende a quem ela está louvando. Canta moda. Entendeu? E porque ela não entende a quem ela está louvando, não tem como ela ter uma relação profunda. Sim. Porque se você não conhece a Deus, como é que você vai adorar Ele? Exatamente. Você está adorando a quem? Exatamente. Um Deus desconhecido. Então a galera não... Na verdade, cara, o conceito de conhecer, ele é muito deturpado. Porque olha que interessante. Tem uma parada na Bíblia que é a lei da primeira menção, né? Na verdade, nos estudos, a gente fala muito sobre... A primeira vez foi mencionado. A primeira vez foi mencionado. Então, quando você fala sobre conhecer, a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia está lá em Gênesis 4, que é quando Adão tem relação sexual com Eva. Fala em conheceu Adão a Eva e geraram um filho. Então, Deus faz questão de usar pela primeira vez a palavra conhecer para falar de um ato sexual. Para mostrar o quão profundo é um relacionamento de conhecimento de fato. Então, por exemplo, eu posso conhecer sua esposa, mas eu nunca vou conhecer vocês como vocês se conhecem. Exatamente. Porque o nível de intimidade é muito mais profundo entre vocês do que qualquer outra pessoa. Então, olha só que pesado. Deus usa essa questão pela primeira vez para falar sobre conhecer. E aí quando você vai ver lá no final de todas as coisas, você vai ver Jesus falando assim, Jesus lá com a galera e tal, e o pessoal falando, mas Jesus, você vai me condenar? Como assim? Eu preguei no seu nome, eu curei enfermo no seu nome, eu fiz isso, fiz aquilo no seu nome. E olha que bizarro. Imagina só, tu não tem um braço. Aí eu venho aqui e olha, teu braço cresce, mano. Eu orei em nome de Jesus, teu braço cresceu. Quem olha pra uma parada dessa, fala assim, mano, esse cara é um querubim ungido, só volta dois passos, é a quarta pessoa da Trindade. Assim, porque é surreal. E aí eu chego pra Jesus e falo, lembra, Jesus? Quando cresceu o braço, e ele fala, lembro, mas eu não te conheço. Aí você fala, como assim não conhece, mano? Exato. Por quê? Porque o nível de profundidade é outro, mano. E aí entra nisso que você falou. Se eu não busco essa profundidade constante que revela a eternidade, se eu não busco esse nível de intimidade tão profundo onde eu não tenho nada, eu estou despido diante de Deus, cara, eu não vou conseguir entender adoração, eu não vou conseguir entender entrega para Deus, eu não vou conseguir responder a nada, porque o que vai acontecer eu vou entrar na moda do momento, vou cantar o que as pessoas estão cantando, vou tentar forçar a parada. Funcionando. Cara, é o que acontece normalmente. Então nós precisamos de uma igreja. A igreja brasileira está caminhando para isso, eu creio nisso de verdade. Ela está caminhando para esse nível de maturidade, de entender identidade, entender responsabilidade, gerar maturidade e se relacionar com Deus. Eu acho que são pilares que a igreja brasileira está começando a entender. Eu creio muito nisso, creio muito mesmo de verdade, que a igreja está começando a despertar mais os seus olhares e pensamentos para realmente se relacionar com o Pai. Isso você estava falando lá de Gênesis, a relação de Adão com Deus, cara, no começo de tudo, o relacionamento diariamente, todos os dias ali. Isso é o que a gente precisa ter antes de qualquer coisa. Sim. Antes de ministrar, antes de pregar, antes de fazer um podcast, qualquer outra coisa. Se nós não tivermos relacionamento com o Pai, de nada faz sentido. Sim. É porque o relacionamento ele vai te dar senso de propósito. Então, se você não sabe para onde você está indo, tem uma frase, né, da Alice no País das Maravilhas que eu acho fantástica, né? O gato pergunta para ela, para onde você vai? Ela fala, não sei. Ela fala, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer faz sentido. Então, se eu não tenho senso de propósito, eu não sei para onde eu vou. Então, eu começo a construir um monte de coisa. Então, tem uma analogia muito legal que é assim, qual a diferença de um ventilador para um moinho? E aí, quando você vai pesar os dois, você percebe que, exatamente, o ventilador, o que ele vai fazer? Ele vai puxar energia para produzir vento. Sim. E o moinho não. O moinho, ele puxa vento para produzir energia. Aí quando você vai para a luz da Bíblia, o que é vento na Bíblia? O vento está falando de ação do Espírito Santo. Então você vai ver um monte de igreja e um monte de líderes fazendo o seguinte, puxando energia do próprio braço, sugando energia da igreja, sugando para tentar produzir Espírito Santo dentro da igreja.
Pelas próprias forças. Entendeu? Quando, na verdade, você deveria ter tanto relacionamento com o Espírito Santo, sugar tanto o Espírito Santo, que é natural liberar força para a igreja. Exatamente. Liberar consolo para a igreja, exortação para a igreja, liberar auxílio, estrutura para que a igreja cumpra o propósito. Então, não ter senso de propósito, e aí assim, é uma coisa puxando a outra, cara. Se você não tem senso de origem, você não tem identidade. Se você não tem identidade, você não sabe para que você existe. Ou seja, você não tem propósito. Se você não tem propósito, você não sabe qual que é a tua missão. Se você não sabe a tua missão, Tá você tá resumindo, tá perdido. Agora você imagina o tanto de líderes fazendo isso, né? É um processo que todos nós precisamos passar. É natural passar, mas nós não podemos permanecer. Sim. Então, eu tive esse processo, né, de tentar entender, por exemplo, identidade. Quem eu sou? Preciso ir para a conferência tal, porque lá vão falar quem eu sou. Preciso que o fulano ore por mim e diga quem eu sou. Porque vai falar quem eu sou. E assim, você vai buscando um monte de gente entender identidade, quando na verdade a identidade você só descobre em Cristo. Pedro, quando Jesus está andando com os discípulos, né, está chegando lá perto de Cesareia, e aí ele fala assim, quem que as pessoas estão falando que eu sou? O que estão dizendo? É profeta, fulano. E aí ele fala assim, não, mas vocês que têm relacionamento comigo, que sentam na mesma mesa que eu, o que dizes que eu sou? Quem vocês falam? E aí quando Pedro tem a sacada, ele tem a revelação, ele fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele revela algumas coisas. Ele fala, primeiro, eu reconheço o teu propósito, porque Cristo significa aquele que padece por muitos. Sim. Então eu reconheço tua vocação, teu propósito. Então tu és o Cristo. E eu reconheço tua origem, tua identidade, Filho de Deus vivo. Quando ele fala isso, Jesus toca a identidade dele. Ele fala, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Você, Simão, filho de Jonas. Eu reconheço quem você é aqui e reconheço tua paternidade aqui. Simão, filho de Jonas. Mas agora eu digo que tu és Pedro. E sobre a revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. Sim. Ou seja, através de mim, sua revelação que você teve, a rocha principal, através disso eu vou edificar a igreja. Então o que ele dá para Pedro? Destino, ele dá a origem para Pedro, dá a identidade. Ele fala, você é pedra. Agora sim, você é um fragmento. Você é um fragmento daquilo que eu sou. A partir de agora, sua identidade foi tocada. Ele deixa de ser um pescador qualquer e ele se torna um fragmento do rochedo verdadeiro. Então, buscar a identidade, cara, tudo está relacionado a isso aqui, ó. É esse livro. É esse livro. É o quanto eu me relaciono com Cristo, o quanto eu me relaciono em intimidade com Deus que vai ditar, cara. E esse processo na minha vida foi um processo assim, até hoje, né? Você vai se descobrindo, você vai entendendo, vai ficando mais fácil, a montanha-russa vai diminuindo. Mas não tem outro lugar onde a gente possa buscar identidade e origem que não seja em Cristo. Ele é o único que toca a nossa identidade e revela. Por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Para que nós vivemos. Exatamente. E automaticamente, quando a gente reconhece quem é Jesus, ele faz o que fez com Pedro, nos dá um direcionamento e um propósito. A gente vê isso na Bíblia várias vezes, quando os discípulos estão caminhando lá também no caminho de Emaús. O que você não sabe o que está acontecendo aconteceu com Jesus? Ele era um profeta, muito poderoso em obras, mas eles não reconheciam quem era Jesus. E fala que quando partiu o pão, os olhos deles se abriram e reconheceram. Sim. E a partir daquele momento tudo mudou, né? A gente percebe que é reconhecer a Cristo. É o superficial, né? É exatamente isso. Então a gente olha para várias pessoas e fala, caraca, esse cara é fenomenal, nossa, que palavra, que adoração, que louvor, que não sei o quê. Só que às vezes é uma máscara, mano, que o cara conseguiu colocar, tá sustentando no braço, é um ventilador ali, sustentando e produzindo espírito. Só que uma hora vai arrebentar, não sustenta, porque é o caráter, é o caráter tocado. Então os que estão no caminho de Emaús, eles tinham a visão da máscara, Jesus. Não que Jesus revelou uma máscara, mas eles colocaram uma máscara. Porque qual que era a concepção dos caras? Vai vir um general de guerra aí, mano. Vai livrar a gente do poder de Roma. Vai tomar Roma aí. É isso. Agora o cara morreu, eu não entendi a essência, eu não entendi o caráter, o que ele estava gerando no profundo. O que eu entendi foi superficial. E você falando sobre isso, muita galera, líder, ministro de louvor, ou até pastores, líderes de igrejas, eles às vezes se perguntam como fazer com que a igreja venha e entenda isso. Mas você falando, é o Espírito Santo. Se você se entrega ao Espírito Santo, o Espírito Santo produz ali o entendimento na igreja. Agora, se a gente
tentar métodos humanos, a gente está fazendo nada mais nada menos do que puxar a energia Exatamente, para tentar produzir para tentar produzir. E a gente percebe que não funciona. Não funciona. Uma coisa muito interessante, que eu acho que vale a gente comentar, é o seguinte, num contexto de igreja hoje, falando de igreja brasileira, né? O contexto de igreja hoje, ele foi muito rebentado, né? Foi muito diluído, o evangelho foi muito diluído. Então hoje, qual que é o intuito de você ir para um culto de domingo? Para poder adorar a Deus, ouvir a palavra do pastor, que é uma bênção. Então, eles começam a tratar os cultos de domingo como um posto de gasolina, onde eu vou, me abasteço de uma boa palavra, de uma boa música. Chega no próximo domingo. E aí eu vou capengando. Aí segunda, tamo de boa. Terça, começa a dar uma baixada no nível. Aí eu preciso de um culto de oração na quarta. Porque senão, não aguento. Aí na quinta, tô conseguindo, mas tô arrastando. Sexta-feira eu tô pedindo, pelo amor de Deus, que no sábado tem um culto de jovens pra mim. Se for o sábado que não tiver culto. E aí, mano, você constrói uma igreja baseada naquilo que Moisés viveu. Tipo, fala você com Deus, mastiga a comida e dá pra gente só engolir. Porque se a gente tiver que se relacionar com Deus, a gente morre. E o contexto de igreja é o inverso. Então, o que é o contexto de igreja? Igreja é corpo. Então, durante a semana, eu tô queimando por Jesus no meu lugar secreto. Eu tô queimando por Jesus no meu tempo de intimidade, de leitura bíblica, de revelação, de ouvir, de contemplação mesmo. Parar para contemplar, meditar na palavra e ouvir do Senhor. Então, eu começo a estar tão preenchido pelo relacionamento que eu tenho natural com o meu amigo Jesus, que quando eu chego no domingo, eu preciso derramar sobre alguém. E aí eu sirvo o meu irmão. E o meu irmão que está na mesma intensidade, ele serve o outro. Então nós começamos a servir uns aos outros. E isso é o princípio bíblico, mano. Esse é o princípio de ser igreja. É o servir uns aos outros. Então o que a gente tem hoje na igreja? A gente tem um monte de gordão espiritual. Vai para a igreja, come e fica por isso. Obeso. Ficou o obesão espiritual e é isso. Então ele vai aguentar a semana toda para chegar no próximo domingo e comer. E detalhe, o cara vira um sommelier. Porque ele olha e fala, essa palavra aqui não tá tão boa. Essa não foi boa, o pastor já foi melhor. Verdade, essa música aqui, essa daqui eu não gostei. Desafinou. Então você vira um sommelier que só vai para se servir, entende? Do evangelho. E quando na verdade nós deveríamos nos gastar tanto, cara, que o domingo fosse um momento de uma explosão, de servir uns aos outros, de considerar o outro maior do que eu, me considerar. Eu acho fantástico Paulo, porque Paulo ele começa o ministério dele, tipo assim, o início do ministério dele, ele olha e ele fala assim, cara, dos apóstolos de Cristo, dos homens, discípulos, eu sou o mais fraquinho. Sou menorzinho. Daqui a pouco ele olha e fala, de todos os santos, eu sou o mais ruim. E quando ele tá no ápice, tipo assim, no momento que ele podia se vangloriar de tudo, ele já fez de tudo, já passou por tudo, ele tá no ápice, ele olha e fala, dos pecadores eu sou o pior. Eu sou o pior, maior dos pecadores. Porque ele entende, cara, meu papel é servir o corpo. Então, se eu não me gastar no meu lugar secreto pra ouvir de Deus, pra ter relacionamento, pra ver a nuvem descendo e falando face a face, quando chegar no domingo, mano, eu só vou ser um usurpador da presença. Só vou lá para ter contato com as pessoas que tiveram contato com a presença. Exatamente. E não para ter contato direto com a Você vira um usurpador, cara. Você vai lá para roubar a presença. Você vai lá para roubar a glória, puxar a glória para si. Forte. A consciência de que nós somos cristãos a semana inteira, precisa entrar de uma vez por todas. Né? Exatamente. Ainda no Brasil, ainda é muito forte. Eu sou cristão domingo, no fim de semana, no culto. Isso ainda é o lance da vida cristã e a vida secular. Então, de segunda a sexta eu sou secular. Sábado eu sou meio cristão. Se tiver domingo de jovens, eu sou cristão. E domingo eu sou crente. Então, assim, mas no meu trabalho é meu trabalho. Então, se eu preciso mentir no meu trabalho, é meu trabalho. Entende? Então você começa a negociar, você literalmente negocia seu caráter, seus valores. Exatamente. Entende? Então você vive domingo crente, mas o resto eu sou. E sem contar que tem uma galera que também não foi muito ensinada a ser cristão no mundo, né? Foi criada assim como se fosse uma bolha, essa galera tá ali dentro da igreja e é assim que funciona, que quando ela tá lá no mundo, ela praticamente não sabe o que fazer. Não sabe. Ela não sabe como se comportar como cristão e ela começa a negociar tudo. Aí ela no trabalho, igual você falou, começa a mentir, mas por quê? Mas chega na igreja, eu sou santo. Chega na igreja, vai ministrar louvor. E aí você começa a perceber como a adoração, ela vai muito além de música. Exatamente. Quando o cara ele tem um caráter transformado,
ele entende a identidade dele e no trabalho dele ele revela Cristo, sabe como? Às vezes sem falar sobre Jesus, só fazendo um bom serviço, um trabalho de excelência. É um cara íntegro que o chefe olha e fala assim, cara, pode confiar a chave da empresa na mão desse cara, que ele é íntegro. Essa mulher é uma mulher íntegra. Entende? Por quê? Porque isso é resposta de adoração. Você está adorando a Deus com os seus atos. Entende? E aí você tem um outro ponto também, que é o cara que não tem o que derramar sobre ninguém. Então ele já não derrama no domingo. Aí quando chega na semana, piora. Porque a visão dele é a seguinte: fulano tem que se converter, porque se não se converter, aí não tem parte comigo na igreja. Porque se ele não se converter e não aceitar Jesus, ele não tem parte comigo. E aí eu começo a excluir algumas pessoas e me aproximar de outras. E aí eu começo a me aproximar porque eu tenho interesse espiritual e começo a me afastar de outras com quem eu deveria me aproximar, porque ela não me interessa tanto assim. E aí, essa é uma parada muito séria, que a gente precisa aprender a mudar a nossa cosmovisão, a nossa forma de pensar o evangelho. Porque, por exemplo, hoje, se a gente vê uma prostituta na rua, se a gente vê um drogado, qual que é a cabeça do crente hoje? Ele tem que se converter. Ele tem que se converter. Pra quê? Pra se tornar meu irmão em Cristo. Só que a nossa realidade, e aí eu não estou desconstruindo o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que existem filhos e existem criaturas de Deus. Exatamente. Ponto. Porque não reconhece o Pai. Exatamente. Não vamos né, que não é nada disso. Mas a nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos precisa se mudar. Por quê? Eu não posso olhar para uma prostituta como uma prostituta que precisa se converter para se tornar minha irmã. Eu preciso olhar para ela como a minha irmã que ainda não teve revelação de que ela tem um lugar na mesa. Então eu olho para um drogado não como um drogado que tem que ter revelação, tem que receber Jesus, e quando ele receber Jesus aí vai ser meu irmão em Cristo. Eu tenho que olhar para esse drogado pensando o seguinte: ele é meu irmão. Cristo morreu e pagou um preço por ele. Ele é meu irmão. Falta revelação. Mas falta alguém que revele mesa para ele, que fale para ele, cara, você tem um lugar na mesa do Pai. Você tem um lugar onde você pode sentar, onde você pode ser regenerado, onde você pode ser aceito. Eu acho muito interessante o discurso de Jesus, por exemplo, com Nicodemos, e o mesmo discurso com a mulher samaritana, por exemplo. Porque com Nicodemos, quando ele está falando sobre novo nascimento, ele está falando assim. Nicodemos fala, então quer dizer que eu tenho que voltar? Como assim eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos não está sendo um burro teológico ali, ele era um mestre da lei. Então o que ele está fazendo? Ele está jogando, parabolando com Jesus ali, né? Não sei nem se existe essa palavra, parabolando. Agora existe, pronto. Ele está brincando com parábolas como Jesus brincava com parábolas. Né? Então, por exemplo, imagina só, ele falando para Nicodemos assim, para você nascer de novo e andar nesse reino, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fala assim, então quer dizer que para me converter aquilo que você está falando e ter acesso ao reino de Deus, eu tenho que abrir mão de todos os títulos que eu conquistei até hoje, toda a influência que eu conquistei até hoje, tudo aquilo que eu ralei para começar do zero, como um bebê. E Jesus fala, é isso aí. Para um cara desse ouvir um tipo de discurso desse, é ofensa, mano. É falar, tudo que você estudou não vale de nada. Não vale nada. Não tem, cara, seus diplomas não valem de nada. E a gente olha para Paulo e ele fez exatamente isso. Exatamente. Né? Então assim, só que para um mestre da lei, um religioso, era ofensa, mano. Agora quando você chega para uma prostituta, quando você chega para uma mulher adúltera, quando você chega para, por exemplo, a mulher do lá samaritano, e Jesus descreve a vida dela, o que ele está falando tem chance de você começar de novo, mano. Tipo assim, eu sei que tá ruim, eu sei que sua vida tá totalmente arrebentada, mas o evangelho te proporciona isso, começar de novo. Pra ela é esperança. Pô, eu posso começar de novo. Agora, pra um cara cheio de si, que tem tudo na cabeça, é dessa forma, síndrome de Gabriela, nascer assim, crescer assim, vou morrer assim, pra ele é ofensa, pra ele não, isso é impossível, isso não rola. Então nós precisamos ter essa mudança. Isso pra mim, eu ouvi o Paulo Borges falando muito sobre isso. E cara, virou uma chave na minha vida. Porque eu falei, cara, é isso. Isso é você entender evangelho. Isso é você entender que o reino está para todos, mas nem todos querem. Mas o reino está para todos. Exatamente. Né? Então, a vontade de Deus é salvar todos. Eu preciso olhar pro meu irmão e falar, ele é meu irmão. Eu não vou olhar com um olhar de condenação, de julgamento. Ele é meu irmão. Só que ele precisa que alguém assuma a responsabilidade por revelar Cristo. Para ele entender e mudar a cabeça dele, mudar a concepção dele e falar, eu sempre tive um lugar na mesa, só que eu não sabia.
sei se você conhece o pastor Saulo Daniel. Não, isso eu não conheço. É muito bom. Ele faz alguns quadros com o Douglas no Jesus Cop lá, que é Você Entendeu Errado. Ah, eu já vi esse quadro. E aí tem um podcast que ele participou, que ele contou uma história da avó dele. A avó dele ela foi escrava no interior da Bahia. No período da escravatura mesmo, né? Só que quando saiu a resolução de que os escravos estavam livres, então agora não podia-se mais ter escravos, eles estavam de fato liberados, ela continuou sendo escrava. Por quê? Porque ela não sabia. Então demorou 30 anos para a notícia chegar aonde ela vivia. E falar para ela assim, há 30 anos atrás foi abolido a escravatura, você é livre. Então imagina que loucura, mano, porque não tinha internet, não tinha nada. Então assim, 30 anos ela ficou escrava sendo livre. Essa é a visão que a gente precisa ter dessa galera. É olhar pra prostituta e falar assim, ela tá escrava porque ela não sabe que ela já é livre. Não chegou ainda a revelação. Entendeu? Então eu não posso olhar pra ela como uma prostituta, eu tenho que olhar como minha irmã que precisa ser redimida. Então quando eu olho pra ela como minha irmã que precisa ser redimida, eu vou correr pra dizer, ei, acabou. Tem 30 anos que a escravatura foi abolida. Exatamente. Tem 2.000 anos que a Jesus escravatura foi foi abolida. Exatamente. 2.000 anos que o sangue foi vertido pra você ser livre. Então você é livre. Entende? Você só Então, precisa entender que você é livre. Exatamente. Glória a Deus. Exatamente. Nossa, faz muito sentido. Nunca tinha pensado por esse lado, agora já explodiu minha mente. Você falando, nós conversando sobre maturidade, entender sobre filhos imaturos ou maduros. Sim. Tem o Ruios, né? Acho que eu Ruios, aprendi a falar, Ruios. né? Ruios. Isso aí. Eu dei uma pesquisada, né? Fiz aqui o Enem. Significa filhos maduros. Isso. E eu, escutando você falar, eu entendi que foi a visão que você foi construindo, e entendeu que a mensagem era uma mensagem de maturidade. É isso mesmo? Conta pra gente sobre o Ruios. O Ruios foi um presente, assim, uma graça de Deus na minha vida, na vida da minha esposa e da igreja, né? O que acontece? Eu sempre, depois que eu fiz o Canção, aí sua mente abre um pouco, né? Demais, né? Então eu sempre ouvia falar da Jocum. E aí eu falava, cara, eu quero fazer Jocum, eu preciso ser aluno da Jocum. Aí eu ia ver quem tinha feito Jocum. Ana Paula Valadão fez Jocum. Eu falei, não, eu tenho que fazer Jocum. Fulano fez Jocum. Não, na época eu nem conhecia Theo. Essa galera não tinha nem estourado e tal. Mas aí eu sabia da Jocum, eu falei assim, caraca, mano, eu quero fazer Jocum. Realmente, acho que o Theo já tinha as conferências do Udemy já. E aí eu queria fazer Jocum, queria ser aluno da Jocum. O que aconteceu? Quando eu me formei no Canção, um rapaz que era da minha turma, Marcelo Borsá, que hoje ele é missionário lá na Espanha, com a esposa dele, a Alba, ele fez a Jocum. Foi aluno, formou, depois ele fez para ser tutor, professor, com o tempo vai se tornando ancião, né, e tal. Mas aí ele foi para a Jocum e assumiu uma escola. E aí ele começou a fazer uma escola como se fosse uma escola de férias, que acontecia em julho e em janeiro. Então quando teve a escola de julho, ele me liga, e ele fala assim, Rodrigo, seguinte, assumi uma escola da Jocum. Falei, pô, bacana, que legal, ele já tinha feito várias viagens em vilarejos, ribeirinhos, vários lugares. E eles são meio loucos, assim, o pessoal da Jocum, né? Faz tipo umas pirofagia, mete os fogos, faz os malabar, anda de perna de pau, vestido de palhaço e começa a evangelizar nas praças das cidades. E ele falou, mano, a gente vai ter oficina de férias da Jocum, da escola, e uma das salas é sobre música, evangelização através da música, eu queria que você viesse dar aula. Na hora, eu tava pra casar, isso foi em 2015. Então, nossa, eu vou atropelando, eu vou puxando vários pontos e depois eu vou ligando. Vai dar certo. O que acontece? Eu tava pra casar nesse ano. E eu tinha assumido só o Ministério de Louvor da minha igreja, minha esposa era de uma outra igreja, eu já era sempre fui da igreja que eu sou, né? Da mesma igreja. Pastor Miro. Isso, Pastor Miro, isso aí. E aí a gente estava passando por um processo de transição da igreja, nós éramos da Metodista, estávamos migrando, abrindo a nossa própria igreja por algumas questões de divisão mesmo tal, e direção de Deus, e hoje é a Missão Crer, né? Então a gente estava nesse processo de se tornar Missão Crer, estava nos primeiros anos ali, e eu tinha conhecido a minha esposa num acampamento, em 2013, a gente se falou um pouco e tal, só que não rolou nada. Com o tempo, como eu falei, né, que eu comecei a fazer guitarra para aquela minha amiga, que tinha gravado CD, o irmão dela era baterista da mesma banda. Então começou a ter uma proximidade maior, tal,
Então ali em meados de 2013 a gente começou a conversar e tal. Só que ela me deu uma pancada, assim. Ela falou assim, ó... Tapa na mulher. Não, cara, tudo assim. A gente orava e Deus confirmava e não sei o que e tal. Eu lembro da mãe dela, né? A gente começou a ler um livro que é Romance à Maneira de Deus, que fala sobre namoro na corte. E eu falei, ó, acho que a gente podia namorar na corte. Aí eu fui falar com a mãe dela e a mãe dela falou, não, então agora eu deixo. Por quê? Eu tinha orado e pedido pra Deus, mano, que se fosse da vontade dele, que vocês namorassem na corte. Então assim, ninguém sabia, vocês falaram, então pra mim... Então todos os sinais possíveis diziam que, ó, é isso, vai dar é certo, vai dar isso certo. mesmo. E aí no fatídico dia, em Isso que eu tava vendo, 2013... fatídico dia. Fatídico dia, ela me chama e fala assim, ó, Deus me deu uma palavra lá que fala quando Saul desobedeceu, e Deus tirou o reino dele, e a gente tá desobedecendo, então é isso, acabou, não é de Deus. Eu entrei muito e saí calado. E aí virou o ano, 2014, e eu fiquei nervoso, eu não falava, eu não olhava na cara dela. Ela fala até hoje que eu tropecei no pé dela e não pedi nem desculpa. Eu nem falava com ela. E aí, o que aconteceu? Na virada ali para 2014, eu fiz um voto com Deus. Falei assim, Deus, eu vou ficar um ano sem me relacionar com mulher nenhuma. Eu tinha ficado um tempo muito frio por conta disso, mas depois voltei e falei assim, eu não vou me relacionar, eu vou ficar um ano gastando minha vida para conhecer o Senhor. E aí, em 4 meses depois, a gente se encontra de novo. Ela fala, não, então, é que eu tinha entendido errado. Eu achei, assim, eu achei que não era de Deus, mas não era o tempo e tal. Eu falei, não, maravilha, também me guardei e tudo mais, só que é o seguinte, agora é um ano que você vai ter que esperar. E aí a bichinha esperou um aninho lá. Então, quando virou 2015, dia 1º de janeiro de 2015, pedi ela em namoro. Começamos a namorar e nessa construção eu sempre falando, eu queria fazer jocum, queria ir para a escola missionária. Só que foi um período que fiquei desempregado. Então eu trabalhava numa multinacional, saí dessa multinacional e zerado. Só que a gente falou, não, vamos casar. Marcamos data de casamento para novembro. Um mês depois. Não, mês depois não. A gente começou a namorar em janeiro de 2015. Então foi primeiro isso, mano. Foi 11 meses. Então, no dia que a gente começou a namorar, nós marcamos a data de casamento. Assim. Que fé, hein? Vamos casar. Só que eu tava desempregado e ela tava trabalhando ganhando muito pouco. Então eu comecei a dar umas aulinhas de música para algumas pessoas da igreja mesmo, cobrava tipo R$30. Só pra não ficar Então barato. quem paga hoje caro, podia ter aproveitado na época que eu comecei. Aproveitou, já era. Quem vive passa pela prova, não. Brincadeira. Então o que acontece? Nesse período, a gente começou a sonhar casamento, sonhar casa, sonhar filhos, como que vai ser. Vamos orçar sítio, então orçamos sítio para 3 dias, tá? Cara, assim, surreal. Quando chegou em junho, nós noivamos. Dia 16 de junho. E aí, eu falei assim, pronto, agora tava meio caminho andado, a gente já tinha conseguido a casa, tava reformando, com um pouquinho de dinheiro que eu recebi, um pouquinho que ela recebia, a gente ia investindo ali só na reforma da casa. Só que a gente fez um voto. A gente falou assim, ó, nós não vamos orar mais pelo nosso casamento. Nós vamos confiar que Deus vai suprir todas as coisas. E nós vamos gastar a nossa vida para servir o reino. Porque qual que é o princípio bíblico? Busque o reino de Deus, as demais coisas, sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. Então a Bíblia vai falar que as bênçãos nos perseguiriam. Então se ela me persegue, pressupõe que eu estou correndo para algum lugar. E ela está me perseguindo. Exatamente. Então que esse lugar fosse a presença de Deus. Então nós falamos, nós vamos servir o reino. Então, quando a gente decide isso, um mês depois, meu amigo liga e fala, eu queria que você viesse servir em Santos. Uma semana, nunca tinha feito isso, uma semana na escola da Jucum. Aí na hora eu falei assim, cara, que loucura, mano, porque eu sempre quis ser aluno. E Deus tá me mandando para um lugar para ser professor. Olha que bizarro. E eu falei, não, vou, maravilha, vamos aí. Comecei a montar, preparar o material. A ideia era trabalhar dicotomia da secularidade e evangelização, então eu tinha que pegar algumas músicas seculares para trabalhar a evangelização. Porque você pensa o seguinte, o cara chegou num vilarejo que ninguém quer ouvir falar de Jesus. Exatamente. Ninguém sabe cantar o hino da harpa. Ele sabe cantar Zezé de Camargo. Então você tem que pegar a música Zezé de Camargo, a galera chegar tocando vestido de palhaço, chama a atenção da galera e através da letra eles aplicam Cristo, né? Então a dicotomia da secularidade, ela fala um pouco sobre isso. Você pegar tudo aquilo que foi deturpado pelo diabo e trazer de volta para a essência da originalidade do que Cristo criou, do que Deus criou. Então eu falei, beleza, preparei material e aí fui em julho. E aí, detalhe,
A semana que eu fui pra Jocum foi a semana do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 14 de julho. Então eu ficaria, seria uma quinta-feira, dia 14 de julho. Então eu estaria na escola. E aí fui, mano. Comecei a dar aula pra galera, fizemos atividades. Então era o dia inteiro, assim, de atividades. Aula de manhã, de tarde, administração à noite. E a gente ficava alojado numa escola. Foi bem missionário assim mesmo, dormir no chão e tudo mais. E aí foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eles tinham lá, durante os dias, uma parada chamada Atos de Justiça. Que era assim, hoje, segunda-feira, o ato de justiça é calçado. Então ninguém pode calçar nada, chinelo, meia, sapato, nada. Você tem que ir na padaria, tu vai descalço. Por quê? Toda vez que aquilo te incomodar, você vai lembrar que existem tribos e nações que não têm acesso. E você vai orar por essas pessoas. Então eu lembro quando a gente chegou lá, ele me deu uma garrafa PET de 2 litros da Coca, assim, e falou assim, então, eles vão encher de água. Professor, tá? Eu não era nem aluno. Eles vão encher de água e é essa água que você vai usar durante todos os dias da escola. Para tomar banho, para lavar sua louça, para escovar dente, para o que for que você for usar. É essa água. Tudo para trazer essa consciência de existem lugares e tudo mais. E no dia do meu aniversário, na quinta-feira, foi atos de justiça sobre tecnologia. Não podia ter celular, não podia ter comunicação nenhuma. Não recebi um parabéns. Triste, mas valeu a pena. Enfim, e aí voltando, né? A turma que eu lecionei lá, eles piraram assim. No final eles faziam tipo uma avaliação, uma pesquisa de satisfação, né? E aí eu vim embora e tal. Essa escola ela durava 2 semanas. Uma semana era teórica, ensino e montando equipamentos, né? Que foi a parte que eu fiquei. E a outra semana eles iam para alguns lugares. Que é a prática. Que é a prática. Então na semana prática eu não fui, voltei para casa e tal. E aí ele me liga, ele fala assim, Rodrigo, recebi a avaliação da sua turma, mano. E de toda a escola, a sua turma foi a que mais falou bem. Tipo assim, a sua foi a melhor oficina que teve. E aí eu falei, caraca, mano, que honra, né? Tipo, quem pode ver alguma coisa boa de Capão Redondo? Tipo, Deus, eu queria ser aluno, fui como professor e ainda... da ponte pra cá. E ainda fui honrado dessa forma, né? Eu falei, pô, obrigado, mano, que bom ficar sabendo disso. Passaram-se os meses, casei com a Karen. Assim que nós casamos no dia 7 de novembro. E assim que a gente casa, eu recebo uma ligação de uma pastora, a pastora Maria Helena, lá de Penápolis. E ela falou assim, Rodrigo, sou a pastora da Batista Ebenezer e a galera que você deu aula na Jocum, eles são aqui da igreja e eles querem fazer o acampamento de carnaval. Eles abriram mão de pagar um sítio para poder pagar a passagem de vocês, a sua passagem e a da sua esposa, para vocês virem ministrar no acampamento de jovens aqui, no acampamento de carnaval. Falei, maravilha, tipo assim, só que eu nunca tinha tido essa experiência de ministrar fora, eu ministrava no acampamento da nossa igreja e tudo mais, mas fora assim, eu nunca tinha tido essa experiência, primeira vez. Então, nós fomos para lá, e aí na minha cabeça, eu tava com aquela ideia de acampamento de igreja mesmo, então era tipo assim, acho que eu vou pregar, tipo, num dia, no outro vai ter outra pessoa, no outro vai ter outra. Quando eu chego lá, tinham um sítio que os adolescentes estavam, então eles estavam nesse sítio durante o dia, e depois nós iríamos para a igreja para poder, porque o acampamento seria na igreja, era uma igreja gigante lá, então tinha espaço tranquilo assim. Só quando a gente chega nesse sítio, né, pra jantar com eles, ele falou assim, você já pode fazer sua primeira ministração hoje, tá? Pra galera, e é isso, eu vou orar por você, e aí você ministra os outros dias, tá? Eu falei, mas quais dias que eu vou? Não, todos os dias, de manhã, tarde e noite. E eu assim, preparei tipo 4 pregações. Aí eu falei, não, bastante ainda. Tranquilo, pastor, tá sossegado, pode deixar. Eu olho pra cara da minha esposa assim, o que a gente vai fazer? E assim, detalhe, igreja batista normalmente é bem tradicional, né? Aí eu falei, não, beleza, vai dar certo. Aí eu lembro, a primeira ministração que eu fiz naquela noite foi sobre identidade. E aí foi assim, muito precioso. Só que a oração que aquele pastor fez destravou uma parada para aqueles dias. Ele falou assim, Deus, toda a autoridade que o Senhor me deu sobre essa igreja, eu libero sobre a vida do Rodrigo. Então, a partir de agora, ele tem autonomia e autoridade sobre esse lugar. Aí eu falei, meu amigo, deu doce na mão de criança. Agora aguenta. Mas foi um tempo muito bom. Então, nesses 4 dias, nós vimos pessoas sendo restauradas do homossexualismo, lesbianismo,
caras que eram assim, não tinha mais relacionamento nenhum com Deus. Eu lembro, tinha um rapaz lá que ele tocava violão, e aí a gente fez um culto da fogueira, e ele tava tocando violão e tal. E aí eu falei assim, Deus tá me trazendo algumas palavras aqui de conhecimento. E aí uma das coisas que Deus tá me mostrando é que tem uma pessoa que colocava a cadeira de frente, vazia, de frente para ele. E ele sentava em uma, colocava essa cadeira de frente. E ele ministrava o coração do Senhor ali, imaginando como se Jesus estivesse na frente dele. E Jesus está dizendo que ele estava e ele está com saudade. Na hora, esse cara me cai em cima do violão com tudo assim, parecendo uma pedra, no chão. Aí você fica macho, né? Aí começa a vir palavra de conhecimento e aí você vai liberando e tal. Aquela noite me marcou, foi uma das noites que me marcaram. Porque naquele momento eu falei assim, terminou a palavra, eu falei assim, gente, seguinte, não vai conversar, não vai brincar, pega agora, se você tiver que conversar alguma coisa, compartilha o que Deus fez com você nessa noite. E aí quando eu saio, a igreja ela era mais ou menos assim, né? Ela tinha a entrada principal, mas ela tinha uma entrada lateral e atrás era esse campo onde nós estávamos e do lado de fora tinha um refeitório. Então nós estávamos nesse campo fazendo fogueira. Quando eu saio desse campo e vou entrar pela lateral para guardar o microfone, eu começo a olhar. Aí tem uma galera caída no chão chorando, outros confessando pecado do outro lado. Aí as meninas se arrependendo por conta de relacionamento homoafetivo. E aí eu olho no canto, assim, no escuro, lá no refeitório, o menino com a cadeira sentado, assim, a cadeira e ele sentado tocando violão. Mesmo? Cara, e aí eu me arrepiei todo. E aí eu entro na igreja e eu não tinha noção da quantidade de jovens que tinham. Mas naquele momento parecia ser assim, muita gente. E aí eu entro na igreja, a galera caída, chorando e tal. E aí eu falei assim, Deus, quem sou eu? Tipo assim, quem sou eu na fila do pão? Por que o Senhor tá deixando eu viver isso aqui? Foi nesse acampamento que eu vi, por exemplo, a gente teve falando sobre batismo do Espírito Santo. Então, uma menina que sonhava em ser missionária, ela falava, como que eu vou ser missionária, Rodrigo? Você tá pregando, tudo muito legal, muito bonito. Como que eu vou ser missionária, mano? Eu machuquei meu joelho há anos atrás, eu manco, eu não consigo andar direito. E aí, na hora, eu falei assim, senta aí no chão. Ela sentou, ela falei, estica a perna. Ela esticou, aí uma perna era menor que a outra. Falei, vamos orar, mano. Começamos a orar. E a perna da menina cresceu na minha mão, assim. Oh, glória a Deus. Então, assim, foram muitas experiências que foram acontecendo ali. Quando a gente sai daquele lugar e volta pra nossa igreja, a gente fala, mano, os jovens estavam sedentos lá. Aí a gente olha, tinha um ministério de jovens na nossa igreja, que era tipo assim, 7 jovens, dos 7, 4 tocavam. Então, enquanto 4 tocavam, 3 ficavam sentados assistindo o culto. Ele falou, mano, a gente precisa abraçar essa galera. Então foi quando a gente entendeu que Deus estava dando, por conta de tudo isso que tinha acontecido, da Jocum, do acampamento. Do acampamento da Igreja Batista. Deus estava falando, eu estou confiando a vocês, os jovens dessa casa. Então a gente assume os jovens e aí começa os cultos ruins. Porque a nossa cabeça era, nós precisamos de jovens maduros, que assumam responsabilidade, filhos que são parecidos com o caráter do pai. Então a gente começa a trabalhar. Com o tempo, a gente começa a ver que não era fazer uma festinha, a gente fez uma festinha para os jovens, mas não era isso. Não era fazer um culto legal. A gente começou a perceber que a gente estava aprendendo a fazer culto. Sim. E a gente falou, mano, não é isso, não é isso. Nós precisamos formar Cristo nessa galera. Então começa a nascer um movimento Ruios, que aí estende para os Connects. Os Connects eram as células que a minha esposa cuidava com as adolescentes lá da igreja, alguns adolescentes. E aí foi quando foi formando caráter nessa galera. Então nós tínhamos a Ruios Sound, que foi a banda que nasceu do movimento Ruios. Então era a banda responsável, todo culto Ruios estava ali, sempre ia para fora carregando mensagem. Então nós temos canções nossas, né? Inclusive no canal lá da nossa igreja, na Missão Crê, no YouTube, tem lá o clipe, né, que a gente gravou com Samuel Mendes, lá da Big Home, que é Cristo Filho de Deus. Então Deus foi dando canções e letras pra gente que faziam com que as pessoas entendessem maturidade. Então, o Carro-Chefe é Melhor Amigo, que falava sobre intimidade, fala sobre intimidade com Deus. Então, assim, várias canções Deus foi dando. E foi sendo isso, né? Foi estendendo aí, nós começamos a abrir para voluntariados. E aí veio o que marcou o movimento Ruios, né? Esse movimento de filhos que estão nesse processo de amadurecimento, que foi uma visão que Deus nos deu. Então nós estávamos em um culto e
Cara, é assim, tem a caidinha de cortesia, que normalmente o pessoal vem orar pra você, vai empurrando até você, aí você fala assim, vou cair pra não ficar chato. Mas nesse dia não foi uma caída, nesse dia não foi, cara, nesse dia o Espírito venceu a gente, assim. E aí eu lembro de ter caído no chão e na hora eu tive uma visão. E aí o incrível é que outras pessoas tiveram a mesma visão. E aí qual que era a visão, cara? Eu via como se fosse uma cachoeira que desaguava, ou era como se fosse uma comporta que abria, e tinha um rio. E esse rio começava a ser tomado por águas muito violentas. E elas vinham e saíam arrastando tudo. Então, arrastava pedra, tronco de árvore, tudo que estava na margem, ela arrastava. E na hora que isso acontecia, Deus falava, essa é a força que esse movimento vai ter, que os jovens terão. Eles serão tão violentos na intimidade, no ensino da palavra, no relacionamento com o Espírito, no poder, na autoridade, que aqueles que estavam plantados há tanto tempo, imóveis nas igrejas, eles vão ser arrastados, eles vão ser influenciados por isso. Então, com isso, a gente começa a sonhar com algo maior. Vamos começar a fazer conferências. E aí, a gente começa a fazer as conferências em 2018. A primeira conferência Ruios acontece, e aí a gente traz Marçal Sugihara, da Adoração a Adoradores, começa a trazer uma galerinha assim que a gente sabia que era referencial. E aí tem 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Esse ano nós tivemos, há 2 semanas atrás, a nossa conferência Ruios. E cara, tempos de assim, ativação na galera. Gente sendo batizada no Espírito Santo, gente entendendo identidade, entendendo responsabilidade no reino, parando de ser crente melindroso que fica chateado porque o irmão pisou no pé, porque o ministério do outro tá fluindo, e o meu não, porque... E aí os caras começam a falar, mano, meu ministério não flui, porque eu sou ruim, eu preciso de Cristo, eu preciso de identidade. Então, tipo assim, a gente começa a ver nascer na igreja, e não só em questão espiritual, mas em questão física também. Então, a gente era muito ousado. A fachada da nossa igreja era um murão de concreto, sem nada escrito, e uma porta cinza. Então, mano, vamos pintar essa porta. Compramos spray, começamos a pintar, falando de forma profética, vamos mostrar que aqui é uma igreja. Aí, isso pra conferência. Na conferência de 2019, chega um casal que nunca tinha ido na nossa igreja. Chega lá, fala, nós somos tão abençoados, nós queremos abençoar a fachada. Pode cotar aqui, a gente vai mandar pintar. Aí o altar, não tinha altar na igreja, vamos fazer de pallet, fizemos de pallet, daqui a pouco ganhamos um altar. Não tinha piso, vamos meter carpete aqui, colocamos um monte de carpete, todo mundo de uma cor ou de outra e tal. Colorido. Daqui a pouco, porcelanato, assim, a galera, e tudo um coração voluntário, a galera chegando e falando, eu quero abençoar, eu quero dar. Então assim, hoje, a gente olha pra nossa igreja hoje, né, o ambiente, e cara, é graça de Deus liberado assim. Então o movimento Ruios, ele teve esse processo, e hoje a gente passa por um outro processo, né, eu sei que você ia falar da Wake, né? Eu vou entrar, posso entrar um pouquinho? Pode. Porque ela faz parte do que está acontecendo hoje na Ruios, né? Então a Ruios, ela passa por esse processo de entender maturidade, de servir a igreja. A gente sempre falou, nós somos um ministério ferramental. As pessoas, elas vinham para o culto Ruios, só que elas não ficavam para congregar com a gente. Elas voltavam e aplicavam na igreja. Sim. Então a gente falava, cara, é isso. Nós somos um ministério ferramental. Preparar pra gente. Capacitar. Não é interessante você ter um monte de gente boa na sua igreja. E um monte de gente. E aí sai a pessoa boa da tua igreja e vem pra mim. Porque acaba ficando os obesos de novo. Entendeu? Então a gente começou a ver que era um ministério ferramental. A gente dava ferramenta pra galera, a galera voltava pras igrejas e torava lá, sabe? Fazia a parada acontecer. Com esse processo, a gente começou a entender que o tempo estava passando, e aí no começo do ano eu tive uma reunião com os voluntários e falei assim, gente, eu sinto no meu espírito que talvez eu não seja mais o líder da Ruios, que está passando o meu tempo, acho que é a hora de levantar novos líderes de jovens aqui na igreja. Então eu acho que eu não tenho mais 3 anos aí com vocês, muito menos que isso, para esse processo de transição. E aí, alguns meses depois, Deus fala assim, não se trata de você sair da Ruios, eu estou emancipando a Ruios. Eu estou dando responsabilidade para esse ministério, para que vocês assumam uma nova etapa na jornada cristã, para servir o corpo de Cristo, para servir as igrejas. Só que até então é tudo muito nebuloso, não dá para entender. Aí o que acontece? Nesse processo que Deus está falando isso comigo, nós levantamos há 2 anos, nós levantamos um corpo de liderança dentro da Ruios. Então nós só tínhamos voluntários, e era minha esposa, eu e um rapaz que era pastor na nossa igreja, o George, que liderava a Ruios. Sim. E tinha os voluntários. Então nós entendemos, eu conversei com eles e falei, eu entendo a necessidade
de levantar líderes para auxiliar a gente. Então nós levantamos um corpo de liderança para caminhar de perto. Então nós, durante um ano, de 15 em 15 dias, nós nos reunimos para chorar junto, para descobrir que a gente não amava Jesus. Inclusive, eu quero indicar um livro que mudou a nossa vida, que é Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas. É fantástico, leiam esse livro, é fantástico. Esse foi um livro que nós lemos juntos e durante um ano a gente se reuniu de 15 em 15 dias à noite, todo mundo cansado, mas a gente chorava junto. E foi onde a gente viu o milagre acontecendo, pessoas sendo restauradas, nosso coração sendo mudado. A gente chegar no ponto e falar assim, mano, não amo Jesus, não amo. Toco na igreja, prego, mas não amo Jesus, mano, não amo. Preciso amar. Então foi revelando nosso caráter, transformando, sabe quem nós somos, assim, foi um tempo muito bom. Então nesse processo eu junto essa galera e aí a gente sente e fala, mano, Deus falou que está emancipando a gente, só que eu não sei o que Deus vai fazer. E aí eu recebo uma ligação, né? Eu tenho o Robert Marx, um amigo meu, ele é líder do Cultura do Reino. Líder do Cultura do Reino. E aí ele tem... a gente sempre caminhou muito perto, ele no início da Missão Crer, né? Que é a minha igreja, ele auxiliou, ele ficou um tempo com a gente e tal. Então... ele me liga e ele fala assim, mano, você não quer vir servir aqui na igreja um domingo e tal, tô precisando de uma ajuda aqui, e eu fui tocar lá na igreja, num domingo, né, fui com a minha esposa, e aí quando a gente saiu de lá, eu falei, amor, eu acho que o Robert vai me pedir pra ajudar na escola, eles têm a escola Awake, que é a escola de missões. Ela falou, será, amor? Eu falei, não sei, eu senti isso, mas é meio bizarro, porque você só pode servir na escola Awake se você foi aluno. Então, se você passou pelo processo... lá, né? Tá entendendo? Se você passou pelo processo de aluno, você pode servir. Aí eu falei, mas amém, vambora. Fomos embora e tal. Aí, algumas semanas depois, ele me liga e fala, mano, preciso trocar uma ideia, queria ter um tempo de mesa contigo, você não quer vir aqui em casa? E aí, tenta negociar um tempo e tal, consegui, fui lá. Ele falou o seguinte, mano, eu tava orando. Não sei se você já ouviu falar do Daniel Freitas. Ele cuidava da liderança da parte de música da Jocum. Ele entrou com alguns processos agora de outros projetos, tal, ele gravou agora recentemente. E aí ele pegou e falou assim, cara, ele saiu e eu preciso de alguém que assuma a liderança da equipe de música da escola Jocum, da escola Wake. E eu fui conversar com a Érica. Eu falei, amor, pensei em alguém, a Érica é a esposa dele, pensei em alguém pra assumir. Ela falou, eu também pensei no Rodrigo. Ele falou, pronto, é isso. É isso aí. E aí na hora que ele falou, eu falei, mano, tá certo, eu aceito, tá tudo certo, eu aceito. Por conta de alguns processos que Deus estava fazendo comigo. No início desse ano, eu nunca fui de orar, sabe aquela parada de orar? Não, vamos orar pelo começo do ano, pra ver qual vai ser as metas, o que Deus tem pra mim. Eu nunca fui de fazer isso. Na virada desse ano eu orei, eu falei assim, Deus, eu quero saber, o que o Senhor tem? E aí Deus falou assim, eu vou te empurrar pro ensino. Eu vou começar a te empurrar para a área de mestre, de ensino, tudo mais. E eu falei assim, beleza. Como isso vai acontecer? Não sei. Do nada, um cara chega e fala, quero que você dê aula lá na igreja para a equipe de adoração. Bora. Para a equipe de música, vamos. E aí começou a surgir. E aí, quando surge a escola, eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu vou. Porque é uma escola. Tem a ver com o ensino. E se Deus quer me empurrar para isso, eu acho que é uma porta. É uma janela que ele está abrindo. Eu falei pro Robert, conta comigo, mano. Vambora. Aí qual que é o detalhe? Vamos lá de novo. A escola que eu queria fazer como aluno, para dar aula. Fui para servir. Exatamente na semana do meu aniversário. De novo. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa aí. Já vai ano que vem, já imagina do ano que vem, onde é que vai estar. Falei, Deus está mudando a estação. Sentei com a liderança, falei, gente, aconteceu isso, Deus está mudando a nossa estação, nós precisamos discernir. O que Deus está fazendo com a Arroios? Porque não é normal o que está acontecendo. É exatamente. Quando isso aconteceu na Jocum, Deus deu Arroios. Se isso está acontecendo agora, é porque Deus está emancipando a gente. Isso é um sinal. Né? A Bíblia nos ensina a levantar marcos. Né? Você vai levantando marcos para você lembrar do que Deus fez. Então eu falei, isso é um marco. Então Deus quer fazer alguma coisa. E eu falei, vambora, mano, vambora. Então Deus começou a trazer muito essa parada do ensino. Só que nesse meio tempo... eu falei, né? Eu sou pai da Zoe, agora tá vindo o John. E eu trabalhava numa empresa, numa universidade. E aí nessa universidade, cara, eu bati várias metas lá, ganhei muita premiação. Nunca tinha declarado imposto de renda na minha vida.
tive que declarar por causa da empresa. Então, tipo assim, foi um período muito bom, muito próspero, assim, onde tava dando muito certo. E eu fui mandado embora do nada. Cara, tem alguma coisa estranho, estranho. Mas beleza, comecei a dar algumas aulas de música. E aí nunca fui de divulgar. Acho que eu divulguei uma vez pra uma amiga minha que nem faz mais aula comigo. Mas a galera começou no boca a boca. Então, o professor da minha filha, não sei o quê. Cara, assim, eu sei que lotou minha agenda. Só que antes de lotar a agenda, eu tinha só os gatos pingados. E aí surgiu uma vaga pra mim, trabalhar numa empresa top, alimentícia, que paga bem, dá carro, dá tudo assim, dá vale presente, Dia das Crianças, Natal. E assim, pra quem é pai, quando você não é pai, você é mandado embora da empresa, você fala, beleza, eu e minha esposa, a gente segura as pontas, come hambúrguer, tá de boa. Quando você é pai, na hora me deu uma parada que eu falei assim, mano, e agora? Então, quando surge essa vaga nessa empresa, eu falo, é minha hora. E detalhe, não era simplesmente surgir uma entrevista. O cara chegou pra mim e falou, a vaga é sua, é só você falar que quer. Que é sua. Que é sua. Entrevista, não me responde agora, era um sábado. Não me responde agora. Você me responde até segunda-feira. Mas é sua. Eu falei, beleza, Deus, o Senhor tá fazendo algo novo em relação a Ruiz, que eu não tô entendendo. O Senhor me disse que ia me levar pro ensino, eu não tô entendendo. Eu tô vendo algumas coisas acontecendo. E eu tenho os alunos. Só que aluno é assim, na hora que der na telha, para de fazer aula e acabou meu dinheiro. Tipo assim, secou a fonte. E agora, Deus? E Deus falando. Assim, no íntimo, você sabe. Deus falando, não vai, não aceita, permanece. Mas eu queria a resposta. Falei, vou fazer um jejum, fiquei só na água. Cara, foi o final de semana mais longo da minha vida. Chegou no culto de domingo, aí o pastor faz um apelo, eu não estava ministrando no dia, então eu estava livrão, mas fez um apelo, fui lá na frente para receber oração, uma irmã da intercessão veio orar por mim. Ela falou assim, Deus está dizendo para você não aceitar nada disso que é novo, porque aquilo que Ele já te deu, Ele está te mantendo, vai ter tempo que vai ser difícil, mas permanece, porque é Ele quem está te colocando isso. Na hora eu falei assim, beleza, já entendi, não quero a vaga, vou permanecer dando aula. E aí foi surreal, cara. Nesse período, minha agenda aumentou muito, assim, os recursos financeiros da minha casa, graças a Deus, Deus supriu de maneira absurda. Tanto que hoje, né, você perguntou, como é que você tá? Eu falei, tô meio cansado, porque hoje a gente passou o dia fazendo compra de body, calça, fralda, e vai, gastando. Cresceu, perdeu. Cresceu, perdeu, mas tá tudo certo. Mas esse foi um ano de um processo meio louco na minha vida. Então, quando vem a Awake, vem para dar um checkmate na parada. Falei, cara, na semana do meu aniversário eu queria ir como aluno, igual a Jocum, tô indo como professor. Professor não, né? Como ministro da escola. E aí fui. Cara, foi a maior experiência missional assim que eu tive. Nós tivemos um tempo lá, são várias... Quem nunca fez, faça. Vale a pena, gente. Puxando a sardinha aqui agora. Faça aí. A escola é muito boa. Depois vamos descontar tudo, me procura, falo tudo que você precisar saber. Vem do peixe, porque é muito bom mesmo. Quando eles estão lá, eles têm diversos tipos de ministração. Então, falando sobre identidade, assim, vários temas, né? Paternidade, mordomia cristã. Então, são vários temas que eles falam lá. E um deles foi Espírito Santo, os dons espirituais, 1 Coríntios 12, né? Eu já ministrei muito sobre esse tema. Temas que eu amo, assim, escatologia, Espírito Santo, são temas que eu sou apaixonado, eu amo falar. E a adoração tipo assim, já é natural, né? A música, essas paradas assim, é mais natural. Mas queima no meu coração falar sobre Espírito Santo, falar sobre escatologia. E aí, no dia que foi a ministração do Espírito Santo, eu falei assim, isso aí eu já sei, né? Tipo assim, não tô como ministro aqui, mas tô absorvendo como os alunos aqui. Mas isso aí eu já sei, legal e tal. Só que eles fizeram uma atividade lá. E a atividade era sobre palavra de conhecimento. Sim. Então, na hora que os alunos terminam de fazer o lance da palavra de conhecimento entre eles, eu falei, já que vocês estão na pegada, então agora vocês vão liberar uma palavra de conhecimento sobre mim. Então vamos lá. Vocês não me conhecem? Vocês nunca me viram? Então, bora. Vocês não sabem nada sobre a minha vida, agora a gente vai ver se vai bater mesmo. E aí eles fizeram. Então eles começam a orar, pedir palavra de conhecimento para Deus.
E aí eles começam a anotar aquilo que Deus está falando. No final eles começam a liberar. E aí, cara, era tudo assim, as palavras de conhecimento eram todas assim. Eu vi uma cachoeira desaguando sobre um rio e vindo com fúria. Com força. Eu via águas vindo com força, eu via seus pés nas águas. Eu via uma movimentação, eu via um bebê, eu via uma mala, eu via coisas novas. Eu via Deus mudando as estações. Eu falei, mano, é isso. Deus está me dando clareza daquilo que Ele está fazendo com o movimento Ruios. Aquilo que Ele está fazendo com a minha liderança, com aquilo que Ele está fazendo com a minha vida ministerial. E tudo isso pautado no propósito, cara. Então, quando você começa a ter essa clareza de propósito, de identidade, vai ficando tudo mais fácil. Então, as pessoas que Deus foi agregando ali, né? Eu tive um tempo de mesa com um cara muito bom, assim, ouçam esse cara, Maico Barroco. Ele é fantástico, gente. Assim, Tô anotando aí, né? Direto eu marco ele vai lá e troca uma ideia e tal. Ele é fantástico, gente. Ele é fantástico. Ele é o líder hoje, presidente no Brasil do IRIS Global. O IRIS, não sei se vocês já ouviram falar, mas o IRIS ele é um movimento missionário que cuida, por exemplo, de mulheres que são escravizadas sexualmente, crianças que sofrem esse tipo de abuso. Mas assim, eles fazem um trabalho gigantesco. A líder é a Heidi Baker. E ela faz muita coisa, principalmente na África, né? Então, só pra você ter uma ideia, os caras, eles falam assim, nesse movimento todo do ministério, eles já ressuscitaram 15 mortos. E os feiticeiros na África começaram a matar esses cristãos e picotar para não correr o risco dos caras voltarem. Olha que bizarro. Então assim, é um ministério em que as crianças, eles chamam as crianças, eles falam, quem aqui não tá ouvindo, tá surdo? Então o pessoal no meio da tribo lá levanta a mão porque ficou surdo por alguma coisa, manda as crianças enfiar o dedo, a criança enfia o dedo assim e declara o nome de Jesus e o cara volta a ouvir. Assim, é um ministério de poder, de milagre, mas principalmente missional, de restauração, de grande comissão, de evangelho. Então assim, cara, eu tive o privilégio de sentar na mesa. Assim, o Robert já é um monstro assim, já é um cara que eu admiro muito. Mas tive também a oportunidade de sentar com o Maico Barroco, Fábio Coelho, que para mim é um dos caras que norteiam muito daquilo que eu acredito sobre escatologia, sobre essas coisas que eu gosto, né? Então assim, eu tive o privilégio de sentar com esses caras e ouvir esses caras falando daquilo que Deus está fazendo na região onde eles atuam. Então Deus me deu muito norte. Então a Escola Wake assim, é fantástica, cara. E você vê os alunos entrando e saindo de outra forma, cara, é surreal. Você vê que existe. É por isso que eu falo, a minha esperança, ela foi aquecida novamente, porque eu olho pro Brasil e eu vejo, o Brasil tá mudando. Tá, entende? com certeza. Existe sim uma igreja rasa no Brasil, mas o Brasil tá mudando, cara. O Brasil tá entendendo maturidade, o Brasil tá entendendo responsabilidade, tá começando a assumir, tipo, sustentar aquilo que fala, aquilo que canta, sabe? Exatamente. Então, foi um tempo muito precioso. E aí a gente tá migrando. Então hoje a Ruios está migrando e está se tornando uma escola, né? Não como a Wake, eu acho que a Wake ela tem essa singularidade, ela precisa ser a Wake para construir o que ela está construindo no Brasil. Mas a ideia é que nós consigamos servir as igrejas da nossa região. Então hoje a gente tem muita igreja assim, bem simples, às vezes tecnicamente, às vezes espiritualmente mesmo, né, aquela coisa bem fraca, e nós precisamos trazer Cristo. Então é o que Paulo fala para Timóteo, né? É o que Paulo fala para Timóteo, prega a palavra. Então é isso. Nós queremos trazer entendimento. Aquilo que eu recebi no Cancion, aquilo que eu recebi em tantos outros lugares, eu quero poder servir as igrejas do bairro, das comunidades, então com uma forma de ensino mesmo. Então a Ruios está nesse processo agora de emancipação, de se tornar não só um movimento de cultos, mas de escola. Glória a Deus. É isso. Rodrigão, cara, muito obrigado, cara, muito bom. Que Deus abençoe a Ruios, que Deus abençoe o seu ministério. E aflorou mais aí o seu ministério de mestre. Hoje foi uma aula que nós tivemos aqui. Que Deus abençoe a galera que está ouvindo, porque foi realmente uma aula de entendimento, de abrir a mente e explodir. E é isso, vamos pregar o evangelho. É isso. Você vai voltar aqui mais vezes, se Deus quiser. Você vai contar mais e mais bênçãos. E que Deus abençoe, cara. Amém. Manda um abraço para a família, para o pastor. Amém. Galera, para finalizar, se você chegou até aqui, lembre-se sempre, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.